15 de dezembro. Esse é o dia planejado para esse vídeo ir ao ar e é um dia especial por um motivo. O dia 15 de dezembro foi o lançamento oficial da primeira versão da saga Onde Habitam os Espectros. E isso é um marco na história de nós que escrevemos o livro por alguns motivos muito particulares. Porque foram alguns anos, várias versões da mesma história, tudo para chegar nesse momento. Essa história significa tanto e talvez através desse vídeo vocês percebam o real significado dela pra gente e pra história no geral. Onde Habitam os Espectros nasceu em um contexto de risco. Nasceu em um contexto onde tudo era muito nebuloso, onde as possibilidades eram muitas e os medos ainda maiores. Mas, dado o momento que foi passada essa barreira, foi começado a planejar minuciosamente como essa história se daria. As referências, os plot twists, o modo de escrita, quem seria os protagonistas, quem seria o protagonista, seria menino, seria menina, tudo minuciosamente planejado, quem seriam os vilões, como seriam construídos. Foram tantas coisas e ao mesmo tempo tudo parecia tão confuso, mas graças a Deus a inspiração certa veio na hora certa. Essa história de início era para ser dividida em 5 livros. 5 livros com uma história completa, uma história que poderia ganhar vários rumos, novas possibilidades, teria tantos personagens, tantas histórias incríveis, mas ao mesmo tempo era bom deixar o incrível para outro momento. Os melhores conhecimentos, as melhores histórias para o futuro. Então, a saga se resumiu em 3 livros, que foram oficialmente batizados como Onde Habitam os Espectros, volume 1, Arpia, volume 2, Conluio e volume 3, Ruínas. Mas, como os leitores que já estão há um ano com a gente sabem, o terceiro livro nunca chegou a sair. Isso porque, às vezes, o escritor só vê as possibilidades. Mas a história ela dá conta de ser contada sozinha. A gente pega a chave, mas o que tem do outro lado da porta a gente não sabe, a gente apenas escreve. E quando a gente escreve, ela ganha vida própria. É como o meu professor me disse uma vez, às vezes uma ideia é só uma ideia, ela é diferente quando é concretizada. E às vezes é bom ser uma história simples e direta, como essa história foi. Acabou que os únicos volumes que saíram foram o 1 e o 2. Mas ainda faltava alguma coisa. Quem pegou essa era um pouco mais... Esse início de carreira, esse início de história, conseguiu ver a simplicidade dos designs, a simplicidade das capas, um pouquinho da falta de jeito com a escrita e até mesmo alguns erros, o que foi um pouco vergonhoso, admito, mas essa era foi apenas um momento. Uma jogada de risco, uma sondada em possibilidades e uma pergunta: aonde a gente pode melhorar? E foi aí que os horizontes se abriram de vez. A gente, como idealizadores da história, vimos que os livros são mais do que palavras e páginas, e mais até do que as próprias ilustrações. Os livros são a interação. Eles são uma história que quer ser contada, uma história que quer ser transmitida, independente do gênero ou ação que ela empregue. É uma história que vai alcançar alguém, e esse alguém vai ficar totalmente investido nela. Foi pensando nessas pessoas que a segunda versão foi construída. A segunda versão não trouxe tantas coisas diferentes da primeira versão do volume 1. O título continuou o mesmo, a história continuou a mesma, entretanto, ela veio trazendo algo novo. Veio trazendo novos conceitos, novas possibilidades e novos arcos de personagem, mesmo que sutilmente empregados ali. E apenas isso foi o suficiente para a gente anunciar com orgulho o remake do volume 2.
O volume 2, de Onde Habitam os Espectros, está sendo construído com base nas viradas que o primeiro acabou trazendo, com base nas possibilidades que foram nascendo ao longo da escrita, ao longo do desenvolvimento da história e de cada um dos personagens. E eu digo com toda a certeza que esses 2 volumes são apenas uma chave para uma porta que aos poucos vai se abrindo. É claro, ninguém nunca chegou a ver o volume 3 nem como ele ficaria. Entretanto, o volume 3 deu espaço para algo que daria vazão a novos conceitos. Esses novos conceitos que inspiraram essas novas versões ficaram em Gister Project. Gister Project aí não era planejado, mas foi necessário, porque através dele um novo horizonte se abriu. Através dele, não só uma nova perspectiva foi implementada na história de Onde Habitam os Espectros, mas em toda a história que vai ser contada ao redor dessa duologia e esse material extra da mesma narrativa do mesmo universo. Sim, hoje a gente completa 1 ano no mercado, 1 ano nas bancas, 1 ano nas lojas. Inclusive eu quero agradecer de todo o coração as editoras que nos ajudaram, as editoras que nos apoiaram com isso, as editoras que foram portas, foram canais que foram abertos para nós, foram os caminhos que nós conseguimos para conseguir realizar a primeira parte de um grande sonho que vem em forma de novas histórias, de novas sagas, de novos gêneros de escrita, de novas tentativas e principalmente na forma de um universo de várias histórias e de vários conceitos completamente inéditos, completamente novos. E eu espero contar tanto com os leitores quanto com aqueles que gostam de dar chances para novas histórias, porque é através disso que o mundo vai conhecer, que o mundo vai ter acesso a um novo tipo de narrativa que vem nascendo. Talvez não tão novo para alguns, mas com certeza cheio de surpresa para outros. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento a Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar todos que apoiaram desde o início essa iniciativa. A iniciativa Almega, que agora está começando a tomar forma, está começando a tomar corpo e principalmente está começando a angariar novos recursos para novas experiências mais interativas, mais lúdicas e quem sabe um pouco, um dia até mais visuais também. Tudo depende da vontade de Deus, tudo depende do que vai ser possível através dos livros. Então, eu quero deixar aqui o meu feliz aniversário ao Almega, meu feliz aniversário a Onde Habitam os Espectros. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e obrigado por essa comemoração que está sendo feita aqui de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais singelo, mas de qualquer maneira, de todo o coração. Até o próximo vídeo.